Boa noite meus irmãos, vão chegando aí, em nome de Jesus, que hoje nós vamos ter a nossa segunda live e com certeza Deus ele vai nos abençoar, pois a palavra é dele e como eu tenho falado esses dias aí, que nada é por acaso, né? Quando decidi começar aqui esse propósito, não tinha feito ainda nenhuma live, mas senti de fazer, algumas coisas me motivaram a fazer e claro, sempre na direção do Senhor. Então, já vai entrando aí, vai convidando as pessoas, clica no aviãozinho aqui, vai mandando para as pessoas, que a gente vai participar desse momento aqui. Enquanto isso, a gente vai conversando um pouquinho aqui, vai falando um pouquinho, para que as pessoas possam entrar e a gente vai participando, tá bom? A paz, boa noite, irmã Sandra, que Deus abençoe, em nome de Jesus. Deixa eu ver aqui onde que eu puxo aqui, pronto. Que Deus abençoe, quem puder, vai chamando, vai compartilhando aí. Aqui no Instagram, porque o Instagram é bem melhor, né, pra gente fazer as lives. O Instagram é mais prático, no YouTube, no Facebook, acaba travando, acaba tendo bastante dificuldade. Mas aqui no Instagram, nós estamos prontos, nós vamos começando. Deixa só os irmãos entrando aí, vai convidando o pessoal, tá bom? Que Deus abençoe. Boa noite a todos, boa noite, Dona Nelma. Minha mãe, a paz, a irmã Pina, isso aí, vai entrando para a nossa segunda live hoje, que em nome de Jesus vai ser uma bênção. A primeira live ontem, já tivemos testemunho, para a glória de Deus, já tivemos os primeiros testemunhos ontem da primeira live, e eu fico feliz, porque isso mostra que realmente estamos num propósito de Deus aí. Boa noite, irmã Pina, que Deus abençoe, em nome de Jesus. Vai entrando, meus irmãos, vai entrando, vai compartilhando. Vamos juntos, em nome de Jesus. Esperando só uns minutinhos aqui, para a gente começar, ninguém perder o começo da palavra. Que hoje nós vamos falar sobre enfrentar as tempestades. Enfrentando as tempestades. Quem nunca teve ou nunca passou por tempestade. E a Bíblia nos ensina, a Bíblia nos mostra que nós podemos passar pelas tempestades, tá bom? Então, vai entrando aí em nome de Jesus. Boa noite, Reni. Que Deus abençoe. Irmã Miriam, Deus abençoe. Vamos juntos. Que com certeza Deus vai abençoar mais ainda. Se Deus é por nós, quem será contra? E essas lives eu tenho dito, né, que são pequenas sementes que durante 7 dias nós vamos estar semeando na nossa vida. Só que a semente, por mais que seja pequena, é ela que conduz todo um processo. E se a gente pegar essas palavras, essas sementes que Deus está nos dando e plantar com fé no nosso coração, na nossa vida, colocar em prática, nós vamos ter um grande jardim bonito, abençoado, porque Deus ele vai fazer crescer, Deus vai fazer frutificar. Por isso que eu até coloquei nas lives lá, né, sementes de fé, que cada dia serão sementes sendo lançadas sobre a nossa vida. E se nós pegarmos a semente, plantarmos em nossa vida, com fé, com certeza vai dar frutos, tá bom? Em nome de Jesus. Boa noite, deixa eu ver quem mais está aqui. Tia Beth Bolos entrou, que Deus abençoe. Vai entrando aí, pessoal. Vai compartilhando. Boa noite, irmão Ginho, irmão Jorge. Ginho Stefani, né? Está aqui registrado, irmão Jorge. Nós conversávamos hoje, que Deus abençoe. Quem mais está por aqui? Deixa eu puxar aqui. Que Deus abençoe. Estou esperando só esses minutinhos aqui, meus irmãos, para a gente começar junto, para quem precisar compartilhar, tá bom? E aí durante a live, quem quiser interagir, participar, vai mandando os comentários. E aí a gente vai participando junto. Em nome de Jesus. Deixa eu ver qual é o horário aqui. Mais uns segundinhos e a gente já começa. Enquanto isso, vai abrindo a Bíblia ou pega o caderninho, falei isso ontem, pega uma folha, um caderninho, para você anotar aquilo que te chama a atenção, aquilo que saltar aos seus olhos, anota, porque essa é a semente que Deus vai te dar na mensagem, para você colocar em prática, tá bom? Quem conseguir pegar pega a Bíblia, pega um caderninho, anota, como eu disse, porque vai ser uma semente, vai depender de você. A semente é lançada para a gente colocar no solo, que é a nossa vida, em prática, e Deus abençoar. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 8, o versículo a partir do 23.
Mateus 8, a partir do versículo 23. Nós vamos começar aqui a nossa live de hoje. Já deu tempo aí dos irmãos ir chegando. E aí é 30, 40 minutos no máximo de live, tá bom, pessoal? No máximo, porque o objetivo aqui é a gente compartilhar daquilo que Deus nos deu. Algumas mensagens que esses dias têm sido especiais e eu quero compartilhar. Irmão Hélio, boa noite, irmão Hélio. Que Deus abençoe. Em nome de Jesus. Mateus 8, versículo 23. Então vamos lá, vamos começar. Em nome de Jesus. Mateus 8, 23. Diz aqui então: E entrando ele no barco, os seus discípulos o seguiram. Versículo 24. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande, que o barco era coberto pelas ondas, e ele, porém, estava dormindo. Primeira coisa aqui, não é ainda o principal, mas muitos cristãos, muitas pessoas que creem em Jesus, que confiam em Jesus, acham que só pelo fato de servir a Jesus, eles não vão enfrentar tempestade na vida, situações. E isso é uma grande mentira, porque o próprio Senhor Jesus diz que no mundo nós teríamos aflições. Então, quando nós passamos por tempestades, nós não devemos questionar a Deus o porquê de nós estarmos passando. Nós devemos tirar essa tempestade como uma lição para enfrentarmos, para nós podermos tirar grandes ensinamentos e enfrentar essas tempestades. Jesus estava no barco com os discípulos, mas isso não impediu com que a tempestade chegasse para os discípulos. E era uma tempestade grande, uma tempestade poderosa. Então, entenda isso. Não é porque nós servimos a Jesus que nós não vamos enfrentar a tempestade. E não quer dizer que você talvez esteja enfrentando uma tempestade por causa de um pecado, por exemplo, ou porque você não esteja fazendo as coisas certas. A tempestade, ela vem. Quem nunca, do lado natural, vamos dizer assim, passou por uma tempestade? Mas ela passa, ela vem por um momento, depois ela passa. E na vida espiritual é a mesma forma, as tempestades vêm, mas isso não quer dizer que nós estejamos no caminho errado. Pelo contrário, é para nós termos a fé necessária e enfrentarmos essa tempestade. E aqui no versículo 24 ainda diz: Mas eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande, que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. Olha só, Jesus estava já dormindo, e quando vem a tempestade, ele continua dormindo. Sabe por quê? Porque isso nos ensina que nada faz com que o nosso Deus ele perca o controle da situação. Pelo contrário, não existe tempestade, não existe pandemia, não existe doença, não existe crise, não existe nenhuma situação no mundo que faça com que o nosso Deus ele perca o controle da situação. Por isso que mesmo naquela grande tempestade, onde as águas estavam entrando no barco, o barco balançando, se movimentando em toda aquela situação, os discípulos, nós vamos ver, entrando em pânico, Jesus ele continuava dormindo, porque ele continua sempre no controle de todas as coisas. Não esqueça disso, o Senhor sempre continua no controle de todas as coisas. Não importa o tamanho da tempestade, não importa a situação que aconteça, Jesus ele sempre vai continuar sendo o mesmo. Esses dias, domingo de manhã, eu fiz um comentário de algo que me chamou a atenção, muito simples, mas que mostra como que Deus ele continua no controle. No sábado à noite tinha dado uma chuva muito forte, trovão, relâmpago, e aquela chuva forte. Mas no domingo de manhã estava logo um sol bonito, um sol quente logo cedo, iluminando o dia, trazendo um dia bonito. E isso nos mostra que nada faz com que o nosso Deus mude. Consegue compreender isso? Coloca isso no seu coração. Não existe tempestade na sua vida que você passe que isso venha fazer com que Deus mude. Pelo contrário. Tem gente que pergunta, cadê Deus no meio de tudo isso? Deus continua no controle. Então, essas duas coisas, não é ainda a semente, não é o principal, mas guarda com você. Não é porque você serve Jesus que você não vai passar por tempestades. E não é porque a tempestade veio que isso significa que o Senhor Jesus, que Deus, ele perdeu o controle das coisas. Amém? Coloca isso no seu coração. O Senhor continua sendo o mesmo, como eu dei esse exemplo. Assim como à noite teve uma grande chuva, no outro dia um sol tão bonito, porque Deus, o Criador, que criou céus e terra, que criou o sol, que criou a água, que criou as nuvens, que criou o universo, ele continua sendo o mesmo. Amém? Agora preste atenção que a gente vai entrar aqui no principal para nós. O versículo então agora de número 25. Estamos lendo Mateus 8, agora o 25. Diz aqui, e os seus discípulos
aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. Olha o desespero aí. O desespero bater na porta, o medo bater na porta. Veio a chuva e tudo, Jesus dormindo, mas os discípulos estavam com pânico e medo, estavam totalmente perdidos, totalmente com medo. E isso reflete a tempestade na vida de alguns. E aí nós vamos entrar nos ensinamentos do porquê que isso reflete. Então não entre em pânico, não deixa com que o medo te domine, porque a partir do momento que você está em pânico, que o medo te domina, você vai ficar refém disso. Você não vai conseguir usar a sua fé, você não vai conseguir usar aquilo que Deus ele tem te dado, as ferramentas, as palavras. Então não deixa, os discípulos entraram em pânico, foram acordar: Senhor, lá em Marcos diz, o Senhor não se importa que nós pereçamos. Olha que ideia é essa. Às vezes a pessoa pensa que Deus não se importa com ela, que Deus quer o mal dela. Isso é pensamento do diabo, não é pensamento de Deus não. Então não deixe com que o medo, com que o pânico, nenhuma situação, seja ela na área qual for, não deixe com que nenhuma situação ela venha te dominar. Pelo contrário, mantenha sua confiança em Deus, mantenha-se firmes naquilo que você sabe que Deus ele já fez na sua vida, e pode ter certeza que Deus ele vai continuar sendo o mesmo, como já foi dito. E agora pega o caderninho, pega a caneta e anota aí a primeira semente, o primeiro ensinamento dessa noite principal que eu vou te dar através da palavra. E aí Jesus vai dizer no versículo 26: e ele disse-lhes: por que temeis, homens de pequena fé? Olha só, a tempestade, se a gente voltar no 24, diz que era uma tempestade tão grande, a tempestade era enorme, era grande, era poderosa, era forte. E Jesus diz no 26, por que temeis, homens de pequena fé? Você que quer enfrentar a tempestade, primeira coisa para você precisa aprender a aumentar a sua fé. Porque não dá para enfrentar grandes problemas se você manter a sua fé pequenininha. Não dá para você enfrentar grandes tempestades se você tiver com uma fé baixa. Por isso é importante, você que crê, você que serve a Jesus, dia após dia buscar crescer, aumentar a sua fé em conhecimento. Jesus falou, a tempestade era grande, Jesus falou, homens de pequena fé. Por isso que quando a tempestade estava ficando séria, eles começaram a entrar em pânico, em desespero. E quantos não estão assim pela vida? Não é verdade? Quantos que não estão desesperados, amedrontados, achando que não tem mais jeito, achando que vão morrer, achando que vão perder emprego, vão perder a família, perder casamento, perder tudo. Mas porque a fé está pequena. A fé está diminuindo. O cristão ele tem que sempre buscar aumentar a sua fé. Lembra do rei Davi? Antes ainda de ser rei, ele era um menino. A Bíblia diz que ele enfrentou o urso e enfrentou o leão. E quando chegou o gigante, ele não se acovardou, meu Deus do céu, agora eu estou perdido, agora Israel vai perder. Não, ele falou, olha, eu já enfrentei o urso e enfrentei o leão. Agora eu vou enfrentar esse gigante, esse incircunciso filisteu. Tá dando para entender? A fé de Davi, ela ia aumentando. Conforme as lutas, conforme as batalhas, a fé de Davi ia aumentando. Os discípulos estavam numa tempestade grande, mas com a fé pequenininha, eles não conseguiram. Entraram em pânico. E aí que nós temos que parar e pensar como que anda a nossa fé. Como que nós estamos na fé. Ontem nós falávamos, não adianta ter um discurso religioso. Nós temos que buscar crescer, aumentar a nossa fé. Para que quando vier, porque a tempestade não é sempre, mas quando vier as tempestades, nós possamos enfrentar. Um exemplo claro é o nosso dia, os nossos dias agora. Quem esperava na vida passar por uma pandemia, coisas que aconteceu 107 anos atrás, a última. E quantos cristãos, quantas pessoas que servem, que creem em Deus, entraram em desespero, em pânico, começaram a achar que ia morrer, ficaram com medo. Uma coisa é se cuidar, mas eu estou falando do medo, do pânico. Então, coloca isso. Eu preciso aumentar a minha fé. Essa é a primeira semente para você que quer enfrentar a tempestade e vencer a tempestade na sua vida, a tempestade no seu casamento, a tempestade na sua vida profissional, porque vai vir, uma hora ou outra as tempestades vêm e nós precisamos estar preparados. Quantos não estão? A fé está pequena e a pessoa ela se contenta com uma fé pequena, acha que está bom.
ache que a coisa já é suficiente. Não, busca aumentar. E como que nós conseguimos fazer isso? A Bíblia ensina um passo clássico, Romanos 10, o versículo de número 17. Então, primeira semente, eu preciso aumentar minha fé para enfrentar as grandes tempestades. Tem gente que já enfrentou problema na vida, mas talvez não era tão grande. Talvez ao momento que você está vivendo hoje, talvez você já passou por outros e conseguiu vencer, e você não entendia por que você não estava conseguindo vencer alguma tempestade hoje na sua vida. Talvez porque você limitou a sua fé a ficar pequena. Precisa aumentar, busque aumentar a sua fé. Como que nós fazemos isso? Romanos, capítulo 10, o versículo de número 17. De sorte que a fé é pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Quer aumentar a sua fé? Ouça, 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 ouça e sempre ouça a palavra de Deus. O problema é que muitos não dão ouvidos, até escutam, mas não dão ouvidos. Já viu aquele ditado? As mães sempre falavam isso, né? Entra por esse ouvido e sai por esse daqui. Precisa ouvir, ouvir, ouvir. Tem gente que se cansa de ouvir a palavra. Tem gente que às vezes conta quantos cultos, quantas pregações, quanta palavra leu. Ah, já tá bom, já li muita Bíblia, já estudei muito, já participei de muitos cultos. Para com isso. Para nós aumentarmos a nossa fé, nós temos que ouvir e ouvir novamente. Está dizendo aqui, ó, Romanos 10, 17. De sorte que a fé é pelo ouvir e o ouvir da palavra de Deus. Quanto mais eu ouço, quanto mais eu aprendo da palavra de Deus, quanto mais eu busco da palavra de Deus, mais eu vou aumentando a minha fé. Agora tem pessoas que estão se limitando. Eu não tenho tempo para ler a Bíblia, eu não tenho tempo para cultuar, não tenho tempo de ir para a igreja. Ah, porque não dá, porque não pode. Amigo, sua fé, ou amiga, né? A sua fé vai ficar pequena. E quando vier as grandes tempestades, como veio para os discípulos, com a fé pequena, nós não conseguimos enfrentá-las. Quantas pessoas já não desistiram de algo? Quantas pessoas não já desistiram de sonhos, de propósitos, de uma missão que Deus te deu? Talvez você desistisse porque você falou, a tempestade é grande, a situação é difícil demais, eu não consigo. E isso é mentira, porque nós vimos ontem, tudo é possível ao que crê. Talvez você que não alimentou a sua fé, deixou com que a sua fé ficasse pequena. E aí a tempestade era grande, você entrou em desespero, você é uma pessoa insegura, ficou inseguro na situação. Consegue compreender isso, meus irmãos? Então busca aumentar. Como? Ouvindo e ouvindo. E aí uma outra coisa que a Bíblia vai nos ensinar, em Tiago, capítulo 1, o versículo 23. Tiago 1, o versículo 23. Primeira semente, você que não anotou, anote. Aumentar, eu preciso aumentar a minha fé. Coloca isso no seu coração. Eu não posso me contentar com uma fé medíocre, mediana, limitada. Eu preciso buscar todos os dias aumentar a minha fé para que eu possa enfrentar as grandes tempestades sem depender de ninguém, só dependendo do Senhor Jesus, porque quando eu creio, Ele opera. Aumenta a sua fé. Busca aumentar a sua fé, ouvindo e ouvindo e ouvindo. Não é só entrar por aqui e sair por aqui, é ouvindo, meditando, aprendendo. E aí a sua fé vai aumentar. E outra coisa, aí para você aprimorar a sua fé, Tiago 1, versículo 23. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, ou seja, cumpridor é praticante, ouve a palavra, mas não coloca em prática. Diz lá, é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo, e foi-se, e logo se esqueceu de como era. E olha o 25. E aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera. Persevera em colocar em prática, em agir conforme a palavra. O que vai dizer? Não sendo ouvinte e esquecido, mas fazedor, praticante da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Quer enfrentar as tempestades com sucesso? Ouça, aprenda a palavra e coloca-la em prática. Como eu disse, essas lives são pequenas sementes, pequenos ensinamentos do Senhor, mas só vai fazer diferença se colocar. Não adianta, esses dias eu participando de uma live, porque eu também busco aprender, e aí o rapaz estava fazendo a live e tudo, falava justamente sobre isso.
Quantas lives bacanas talvez você não assistiu, quantos cultos, por exemplo, você não assistiu, quantas palestras motivacionais e tudo mais, e mais coisas você ouviu, aprendeu. Por que não funcionou? Porque não colocou em prática. Não tem como enfrentar grandes tempestades com a fé pequena. Busca aumentar a sua fé. Busca aumentar o seu conhecimento da palavra. Ouvindo e, como diz aqui, colocando em prática. Porque se você coloca em prática, você vai enfrentar as tempestades. Não vai ter nada para te limitar, nem doença, nem macumba, nem feitiço, nem miséria, nem inveja, nem perseguição, nada. Porque você vai enfrentar a tempestade. Crises na família, crises no casamento, crises na vida financeira, crises na vida espiritual, crises por si mesmo. Se você aumentar a sua fé, buscar conhecer, crescer na fé, você vai ver que não vai ter tempestade que vai te assustar. Não vai ter coronavírus, pandemia, não vai ter nada que vai te assustar. Porque a sua fé está aqui e a tempestade vai ficar aqui. E você vai enfrentar sempre no nome de Jesus. Mas depende de você aumentar a sua fé. Vamos voltar em Mateus 8. Essa é a primeira semente que eu estou te entregando nessa noite. Vamos para a segunda. Lá em Mateus, volta em Mateus capítulo 8. Boa noite aos irmãos que estão entrando aí, tá bom? Não estou comentando nada por enquanto, para não perder o raciocínio da palavra. Mas estou vendo aqui, você que está participando, manda uma mãozinha, manda um foguinho. Você que está entendendo alguma coisa aí, em nome de Jesus. Irmão Zenaia, boa noite. Deixa eu ver quem mais aqui. Irmã Marli, Deus abençoe, boa noite aos outros que estão entrando. Estou vendo alguns que aparecem aqui. Tá bom? Mas vamos lá, segunda semente dessa noite, hein? A primeira acabei de te dar. A segunda agora. Mateus 8, vamos continuar. Versículo de número 26, então. E disse-lhes, por que temeis, homens de pequena fé? A tempestade era grande, a fé estava sendo pequena. Então, busque aumentar. Ouvindo, meditando, conhecendo a palavra e colocando em prática. Esses dias eu vi um estudo que falava justamente isso. Um estudo de escola. Se você aprende algo e não pratica, e aí tem um estudo lá, o tempo certo. Se você não pratica, quanto menos você praticar logo em seguida, você vai desaprendendo, até ficar pouquinha coisa que você guarda. A palavra de Deus não é diferente. Coloque em prática o que você está recebendo nessas lives, se está sendo útil, se está servindo, coloque em prática. Como eu disse, a live de ontem, para a glória de Deus, já tivemos testemunhos, fiquei tão feliz que meu coração saltava por dentro. Porque isso mostra como que Deus está presente no nosso meio. Nessa pequena live, nesses pequenos momentos aqui. Mas, seguindo, então levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. Versículo 27, a segunda semente. Quem está anotando, anota aí. O segundo entendimento dessa noite. E aqueles homens se maravilharam, dizendo, que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Olha só o que os discípulos se perguntaram. Que homem é este? Sabe por que muitos que dizem até que tem fé, uma fé grande, se você perguntar para muitos, minha fé é grande, minha fé é grande. Tudo bem, nós já estudamos essa parte. Talvez a fé não está sendo tão grande assim. Segunda coisa, os discípulos perguntaram, quem é este homem? Sabe qual é o problema de muitos que não conseguem enfrentar uma tempestade pela fé? Que sempre tem que se socorrer alguém, ir atrás da fé de outro, ou às vezes desiste de tudo? Travou aí? É o Mateus 8 ainda que nós estamos vendo. Mateus 8, o versículo de número 27 agora. Que a irmã Miriam disse que travou aí. Eu acho que para os outros está normal, né, pessoal? Para mim aqui está normal, tá bom? Então, os discípulos perguntaram, que homem é este? Sabe o problema? Que muita gente está na igreja, está servindo a Jesus, mas verdadeiramente não conhece quem é Jesus. Porque se conhecesse realmente, não ia temer tempestade alguma. Se você conhece a Jesus, teve um encontro com Jesus, e não digo um encontro só da conversão, não, um encontro de experiências, como Davi. Por que ele enfrentou o gigante? Porque ele teve um encontro, ele sabia quem era o Deus que ele servia. Porque quando ele foi enfrentar o gigante, o que ele disse?
eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Ele sabia quem era o Deus dele. E é isso que você precisa conhecer. Não só conhecer de igreja, conhecer, é o Filho de Deus. Não, conhecer na essência. Conhecer Jesus no seu poder, conhecer Jesus pela sua palavra, as suas maravilhas. O Jesus que cura o cego, que levanta o paralítico, que ressuscita o morto. O Jesus que diz que estaria conosco através do Espírito Santo todos os dias. É esse Jesus que nós temos que conhecer. Porque se nós conhecemos Jesus em sua essência, como ele é, não como os homens pregam, tem gente que prega Jesus de tudo que é jeito, de várias formas, como Jesus é, pela sua palavra, rapaz, não tem tempestade que vai te parar, não tem tempestade que vai te assustar, a tempestade vai vir, nós falamos no começo da live, não tem como impedir que as tempestades não venham, mesmo você servindo a Jesus, as tempestades vão vir, mas você vai passar, enfrentar a tempestade, vai usar a sua fé, porque você conhece o Jesus que você serve. O Jesus vivo, o Jesus que ressuscitou, o Jesus que venceu a morte e o inferno. Por isso que hoje nós estamos aqui. Porque ele nos deu essa vitória completa. Procura conhecer quem é o seu Jesus. Procure conhecer quem é o Senhor, como Zaqueu fez. Zaqueu, ele tinha ouvido falar de Jesus. O que Zaqueu fez? Não, me conta mais. Eu vou procurar agora conhecer quem é esse Jesus. Procura conhecer na essência, na palavra, quem é Jesus. E aí você vai conhecer como que ele é maravilhoso, poderoso. Não é que você não vai poder pedir oração, os pastores, as autoridades, vamos dizer assim, espirituais, elas são levantadas para ajudar. Mas quando eu conheço Jesus na sua essência, eu não tenho medo da tempestade. Falei ontem, eu não tenho medo da morte. Porque ainda que eu morra, eu sei que eu vou me encontrar com Jesus. Consegue compreender isso, meus irmãos? Essa é a segunda semente. Procura conhecer, os discípulos não conheciam. Olha só, parece até loucura isso, né? Eles deixaram tudo para seguir Jesus, mas eles não conheciam ainda quem era Jesus na essência. Versículo 27. E aqueles homens se maravilharam, dizendo, que homem é este, que até os ventos e o mar se lhe obedecem. Tem muito cristão, muita gente dentro da igreja, ou que se diz cristão, religioso, dependente de fachada, de placa, de religião, mas que fala que crê em Jesus e não conhece verdadeiramente o Jesus que tem servido. Se você conhecer, eu insisto nisso, o Jesus que você serve, você não vai ter medo de enfrentar a tempestade. Você não vai ter medo de andar de cabeça erguida, não com o nariz empinado, cabeça erguida, com fé, olhando para o alto, porque é de lá que vem o seu socorro. Se você conhecer Jesus na sua essência, você vai ter certeza que você pode passar o que for, como José passou. Mas a Bíblia diz, e Deus era com José. Sadraque, Mesaque e Abednego. Se vocês não se curvarem, eu vou lançar vocês lá na fornalha. Tudo bem, pode lançar. Porque o Deus a qual nós servimos vai, não falou talvez, eles tinham certeza, vai nos livrar. Mas ainda que ele não nos livre, nós não vamos servir aos outros deuses. Quando nós conhecemos verdadeiramente quem é Jesus, nós não tememos de enfrentar a tempestade. Ela pode estar enchendo o nosso barco, mas a gente sabe que Jesus está no nosso barco com a gente. Eu posso passar a situação que for. Talvez você foi prejudicado por alguém um dia, teve uma perca, mas isso não impede. Pelo contrário, se você crê, sabe quem é Jesus na sua vida, você sabe que ele é o Jesus que restitui. Ele é o Jesus que abre portas e ninguém pode fechar. Ele é o Jesus que te deu autoridade para que no nome dele os demônios fossem expulsos, os enfermos fossem curados. Procura conhecer, os discípulos não conheciam, por isso que eles estavam amedrontados, em pânico, porque verdadeiramente eles ainda não conheciam quem era o Jesus que estava no barco com eles. Por isso que no texto de Marcos, o mesmo texto, só que Marcos diz, o Senhor não se importa que nós pereçamos? Quando a pessoa ela pensa, Deus não se importa comigo. Quando a pessoa ela pensa, Deus não me ama, Deus não faz nada por mim, essa pessoa não conhece Jesus ainda. Por isso que as tempestades estão afundando. Por isso que as tempestades estão batendo no seu barco, batendo na sua porta, na sua vida, e você está em desespero. Não é que nós vamos ser um homem de ferro agora. Pelo contrário, nós somos de carne e osso e de sentimentos. Mas quando nós conhecemos o Jesus a qual nós servimos, que nós entregamos a nossa vida para Ele, nós não vamos temer tempestade. Pelo contrário, nós vamos
conhecer e ter fé suficiente para enfrentar as tempestades. Então procura conhecer o Jesus que você serve. O profeta Oséias diz lá em Oséias capítulo 3, no livro dele, Oséias capítulo 6, Oséias capítulo 6, o versículo 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. É isso que nós precisamos fazer todos os dias. Procurar conhecer todos os dias quem é o Senhor Jesus, aquele que nós servimos. Tem gente que acha que já sabe demais. Não, já conheço muito, já li a Bíblia tantas vezes e não sei mais o que. Coitado. Ainda não conhece Jesus, porque ele é uma fonte inesgotável. Amanhã nós vamos falar disso na nossa live. Ele é a fonte verdadeira. Ele é a fonte inesgotável. Por isso que o profeta Oséias disse, aqui no livro dele, que nós temos que conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Se um profeta que falava diretamente com Deus registrou isso, inspirado por Deus, como que eu e você vai falar que já conhecemos demais? Sabe o que é isso? Religiosidade. Não é o evangelho, é religião. Eu me acho doutor da lei, não preciso mais ouvir pregação, não preciso mais ler Bíblia, que eu já sei de tudo. Coitado, não conhece nada ainda. Porque se nós conhecêssemos, nós teríamos sede, vontade, desejo de conhecer ainda mais e prosseguir, ir adiante conhecendo o que o Senhor Jesus ele tem para nós. Amém, meus irmãos? Essa é a segunda semente que eu lanço pela fé sobre a sua vida hoje. Procure conhecer quem é o seu Jesus. Principalmente você que está temendo. Qualquer notícia entra em desespero. Não é só esse negócio de quarentena aí não. Isso daí já está passando, graças a Deus. Mas você que pensa que qualquer hora pode acontecer uma desgraça. Você que pensa que qualquer hora pode acontecer uma tragédia. Você que está pensando que qualquer hora o mal pode vir contra você. Você que acha que não pode ser curado. Você que acha que não pode prosperar. Cristão pode e deve prosperar no meio de toda essa crise. Porque o Senhor Jesus diz isso na sua palavra. Você que acha que não pode ser feliz na vida sentimental, amorosa, você precisa conhecer o seu Jesus. Se você conhecer Jesus na sua essência verdadeiramente, você vai enfrentar qualquer tempestade. Porque Jesus nunca temeu uma tempestade. Jesus nunca abaixou a cabeça para demônio algum. Me mostra na Bíblia quando que Jesus abaixou a cabeça para demônio, para religioso. Jesus nunca fez isso. Porque Jesus, ele é todo poderoso, é o Filho de Deus, é o nosso único e suficiente Salvador. Coloca isso. Procure conhecer quem é o seu Jesus. Você que não entende alguma coisa da Bíblia, algum tema, algum assunto, você que não está se dando bem em alguma área da sua vida, procura conhecer Jesus a respeito dessa área. Você vai ver como que a sua vida é transformada. Ele não transformou água em vinho, porque ele é Cristo, ele é Jesus. Ele é poderoso. A Bíblia diz em Filipenses que Deus o exaltou soberanamente, tanto nos céus como na terra e debaixo da terra, a qual ao seu nome, só o nome de Jesus, olha como o nosso Jesus é poderoso, e quando nós conhecemos isso, só Jesus, só o nome de Jesus faz com que todo joelho se dobre. Não tem autoridade, não tem demônio, não tem pessoa, não tem arrogância, não tem praga, não tem macumba, não tem doença, não tem nada que fique de pé diante do nome de Jesus. Por isso eu digo, procura conhecer o Jesus que você tem servido. Se você está com medo de enfrentar tempestades ou de passar pela tempestade, é porque você ainda não conhece. Para mim amarrar e fechar essa live, Atos capítulo 26. Atos capítulo 26. A paz, meus irmãos, Deus abençoe, glória a Deus, aleluia, Deus abençoe todos que estão entrando. Atos 26, Fá.p.porto, que Deus abençoe. Todos que estão sendo convidados, você que não convidou alguém, convide. Clica aqui no aviãozinho, vai mandando para as pessoas. Quantas pessoas estão precisando aprender a enfrentar a tempestade aí? Principalmente agora, num período como esse. Em nome de Jesus. Atos, para a gente encerrar, que é 40 minutos de live. Nada mais, às vezes talvez nada menos, né? Mas é no máximo 40 minutos. Atos 26, vamos parar de enrolar, vamos lá. 26 não, 27. O versículo de número 20 diz o seguinte:
E não aparecendo, havia já muitos dias, nem sol e nem estrelas, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. Olha só que sério isso. Olha só. Paulo e os homens no barco, se eu não me engano era 276 almas que estavam com ele naquele barco. E estou vendo aqui a irmã Fátima mandou, é a senhora, Deus abençoe a irmã Fátima. É que estava abreviado aqui o nome. Mas então, voltando. Paulo e 275 almas estavam naquele barco. E a Bíblia diz que eles estavam passando por uma grande tempestade. Passaram e a tempestade, a situação era tão difícil que já não tinha mais esperança. Naturalmente, para as pessoas, já não tinha. Mas adiantando para o versículo 22, vai dizer o seguinte: mas agora vos admoesto que atenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. 23, porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo. Olha a diferença de quem conhece Jesus na tempestade. Os discípulos não conheceram, que homem é esse? Entraram em pânico, desespero. Paulo conhecia e disse: olha, porque eu conheço meu Deus e eu sei o Deus que eu sirvo, nós vamos passar pela tempestade. O barco vai se quebrar, mas nenhum vai se perder, porque foi o anjo do meu Deus que me revelou isso. Hoje eu estou te trazendo uma palavra, uma semente, que se você crer e você colocar no seu coração, vai te dar muitos frutos na sua vida. Amém, Jesus? Fica com essa mensagem. Nós estamos já dando o nosso horário da live, e não vou estourar o tempo não. Essas duas sementes eu lanço sobre a sua vida hoje, sementes de fé, porque são pequenas palavras, ensinamentos, mas que se você colocar em prática, não pelo pastor Caio, mas por Jesus, porque a palavra é dele, vai trazer grandes resultados. Não vai ter tempestade, porque isso funcionou com Davi, isso funcionou com José, isso funcionou com Paulo e vai funcionar comigo e com você. Para enfrentar a tempestade, primeiro, aumente a sua fé. Não dá para enfrentar grandes tempestades com uma fé mirrada, miudinha, ou dependendo da fé dos outros. Desperta, não fica dependendo da fé de ninguém. Jesus te deu a palavra, Jesus te dá a fé própria. Se você precisar de ajuda, deve procurar comunicar aos santos. Mas você pode crescer na fé para enfrentar suas batalhas e vencer de cabeça erguida. Amém, Jesus? E a segunda semente, procura conhecer. Conheça e prossiga em conhecer o Senhor seu Deus, o Senhor Jesus. Aquele que você um dia entregou a sua vida. Se você não entregou, entregue a sua vida a Ele. E você vai ver que não tem tempestade. Não tem situação, não tem medo, não tem pânico, não tem nada que vai te dominar, não tem crise, não tem escassez, porque o nosso Jesus é Jesus de vida abundante. E aí você vai ver que a sua vida vai prosperar, você vai crescer. Quando você começar a colocar em prática, as coisas vão dar certo, em nome de Jesus. Amém? Amanhã nós vamos ter a nossa terceira live. E amanhã nós vamos falar sobre a satisfação completa em nossa vida. Amanhã a gente vai tratar sobre esse assunto. Quer ter satisfação completa na sua vida? Nós vamos tratar dela amanhã. Amém, Jesus? Deixa eu aproveitar os últimos 1 minuto e meio para cumprimentar aqui Renan Barros, Deus abençoe. Yara, Deus abençoe. Compartilha aí o que vocês anotaram aí, o que vocês participaram da live, para a gente saber. Depois você comenta aí, vai ficar salvo no IGTV, no perfil, tá bom? Você comenta, compartilha, teve testemunho igual nosso irmão compartilhou. Fiquei muito feliz, meu irmão. Que Deus abençoe vocês, abençoe a casa de vocês. O bebezinho que está para nascer. Irmã Marli, Deus abençoe. Thaísa, Deus abençoe, Tatá. Em nome de Jesus. Tá bom, meus irmãos? Então, amanhã nós vamos ter a terceira semente aí para nós. E eu espero que venha ajudar muito vocês. Serão 7 lives, hoje é a segunda. E aí serão 7 lives, cada live trazendo um tema, tratando de um tema. Vai ter vida financeira, vai ter vida familiar, casamento. Mas amanhã vai ser uma live especial, porque amanhã a gente vai trazer a satisfação de uma vida completa. Quer ter uma vida completa? Quer ter uma satisfação completa? Amanhã a gente vai tratar disso, tá bom? Deixa eu ver quem mais. A Pina, a Ivone, o Hélio, Deus abençoe. Reni, Deus abençoe, meus irmãos. Fico feliz em ter vocês aqui participando. Dona Neide também está aqui assistindo. Um beijo, vó, que Deus abençoe. Irmã Fátima, Deus abençoe. Neuza, Zenaia. Deixa eu puxar aqui
que eu tô aprendendo, pessoal, minha segunda live pelo Instagram. As convidadas da Yara, que Deus abençoe, sejam bem-vindas, espero que essa palavra ajude, depois vai ficar salva aí para todos. Irmã Sandra, Deus abençoe, irmã Sandra. Um abração pro Davizinho, para toda a família. Irmão Roberto, Deus abençoe, irmão Roberto. Deixa eu ver, eu acho que não esqueci de ninguém. E a minha esposa amada, querida, linda, que está ali do outro lado assistindo. Que Deus abençoe. Tá bom, meus irmãos? Deu 40 minutos, cumprimos aqui nosso propósito. As 2 sementes, guarda isso e você vai conseguir enfrentar qualquer tempestade na sua vida. Amém? Um beijo no coração, que Deus abençoe e até amanhã, 8h30. A Mel tá aí? Deus abençoe, Mel. Boa noite a todos. Ficam na paz.